entrar agora. O José Rodolfo entrou agora, Gabriele está aí, Wigner, a Tarciane também. Essa galera está frequentando, pelo menos agora eu posso ver. Agora, Edivânia e Vitor Alves, alguém tem alguma informação sobre eles? Se eles estão frequentando? Alguém sabe alguma coisa? Ô, Anne, não, olha só, essa questão de ter mais de 150 palavras, eu percebi que a galera está tendo uma dificuldade de conseguir compactar os textos ali. Quando eu coloco 150 palavras, é assim, é uma meta, né? Mas não é para você chegar na meta e dobrar a meta, não, tá? Você tem uma metazinha ali, pode ser 200 palavras, né? Não tem problema, não, tá? Também não pode ser muito menor também, até porque se vocês vão construir um texto ali, às vezes também se ficar muito curtinho, não consegue, né, transmitir bem a ideia. Olha, até agora, eu acho que o tamanho lá dos textos estão legais, tá? Não tem nada a criticar em relação a isso, não, tá? Às vezes ela aparece nas aulas e faz algumas coisas, né? A Carolina está falando. Vocês estão falando da Edivânia, né? Creio eu, né? O Vitor que não vai ser. E o Vitor, alguém sabe alguma coisa do Vitor? Vitor Alves. A Yara está dizendo aqui que ela estava na aula anterior. Sim, eu dei uma olhada na lista, eu vi que ela estava lá na última aula, mas ela ainda não fez nenhuma atividade. Ah, sim, tá. O Vitinho tá vindo. Tá ok. Não, é que eu vou passar esses nomes. Eles pediram, o pessoal lá da assistência pediu para a gente passar os nomes da galera que não está frequentando ou que está atrasando um pouco nas atividades, né? E aí então é bom saber um pouquinho desse feedback com vocês, que aí eu já passo lá todas as informações para eles. Bem, galera, olha só. Para alegria de vocês, a gente já está na 5ª semana do nosso ciclo. E eu vou ter que colocar aqui uma data limite para que vocês entreguem todas as atividades de presença, tá? Porque eu preciso ter um tempo viável para ler todas essas atividades, tá? E dar nota, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês a data limite para a entrega das atividades de presença vai ser a mesma data limite da entrega do trabalho em grupo, tá? Dia 30. Tá? Então tem uma galera que está certinha lá, tá? Tá fazendo as atividades na semana certinha, mas tem uma galera que só entregou uma atividade ou entregou duas, né? Então vamos correr atrás disso aí. Lembrando, deixa eu ver se eu consigo... não vou fazer isso agora, não, mas lembrando que eu dividi a nossa nota... Peraí. Eu dividi a nossa nota em duas partes, né? Tem essa parte dos textos de atividade de presença, que é a somatória desses textos de atividade de presença, que eu vou colocar basicamente valendo 60% da nossa média, e tem esse trabalho em grupo que a galera está fazendo aí, que é aquele videozinho ou o áudio que vocês vão encaminhar para mim, que vai valer 40% da nossa nota, tá? Então eu preciso que vocês coloquem todas as atividades em dia até o dia 30 para eu poder corrigir tudo, arrematar bonitinho e lançar a nota para vocês, né? Lá no acadêmico. E aí a última semana a gente ainda vai ter conteúdo, tá? A gente vai ter conteúdo ainda relacionado às atividades, a conflitos, mas em relação à avaliação, eu só vou ficar com alguém que possivelmente tenha ficado de recuperação, tá? Pelo que eu tenho visto, até pela qualidade dos textos que vocês estão produzindo, tá? Aliás, vocês estão de parabéns, tá? A maioria dos textos estão muito bacanas, tá? Eu vejo que vocês têm, né, construído os textos com cuidado e coisa e tal, tá? A maioria, eu digo assim, praticamente todos, tá? Mas pelo que eu tenho visto lá, se tudo correr bem, né, o pessoal que fizer a maioria dos textos e o trabalho em grupo não vai ficar de recuperação, não. Então, assim, essa recuperação lá na última semana vai ser mais para a galera que não teve tempo, não conseguiu terminar todas as atividades, aí acabou ficando com a nota baixa, tá? Mas, a princípio, a galera que está fazendo as atividades direitinho, né, vai ficar tranquilo, tá? Isso não significa que é para relaxar, não. Não, tá, agora vou fazer o texto de qualquer jeito. Não, continua mantendo lá o ritmo, porque tá bem bacana, tá?
aluno e goleiro, a gente não pode elogiar até que acabe, né, o jogo, tá? Mas eu vou elogiar aqui, vou deixar o elogio, porque realmente está muito bacana nos textos lá que eu estou lendo, tá? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma coisa a falar? Alguma questão em relação a essa data limite do dia 30? Anne? Peraí. Ah, sim, a Carolina está falando que ela está cuidando da filhota, né? No caso a Divane, a gente está sabendo, né? Eu sei como que é complicado, né? As crianças têm o seu próprio tempo, né? Tá, mas aí eu vou passar lá para o pessoal do. Passar para o pessoal da coordenação para saber se eles entram em contato com ela lá, tá? Carolina, deixa eu fazer porque eu esqueci dela. Achei que tinha passado a data limite e não fiz. Ah, tá. A Carolina está falando que olha só, pessoal, a data limite, né? Na verdade, lá no início do ciclo, quando eu falei sobre as atividades, né, eu falei, galera, tenta fazer as atividades dentro, né, do período, dentro da semana. Mas eu, na prática, não coloquei uma data limite. Eu falei, até umas 2 semanas depois, não sei o quê. Mas vamos fechar assim, até dia 30 agora eu recebo qualquer texto que esteja atrasado, tá? Então vocês podem encaminhar lá no Moodle, podem correr atrás dos textos, tá? Inclusive, eu acho que o texto talvez da segunda semana, né, aquele texto por uma outra globalização, os textos ficaram muito bons, tá? Mas tem uma galera que não fez, tá? Olhando aqui, é uma boa galera que não fez, não sei se é porque não teve tempo de assistir o documentário nem nada, mas corre lá, volta e faz os textos e deixa lá para poder conseguir as notas direitinho, tá? Porque tem uma galera, assim, uma boa galera que ainda está atrasando pelo menos 1 ou 2 textos, tá? Tá, a Carolina está falando que não sabia como acessar, mas agora está conseguindo acessar direitinho, Carolina? Beleza. Então, olha só, outro informe aqui, não, esse negócio da plataforma, ela não é uma plataforma, o Moodle não é uma plataforma muito amigável, né? Isso eu vivi falando lá na época das discussões das diretrizes, inclusive eu pretendia fazer todas as minhas atividades no blog, mas aí depois se o cara vai ter que aprender a mexer no Moodle para uma disciplina, então não vai fazer diferença se tem 1, 2, 3, né? E aí então eu resolvi colocar tudo lá no Moodle mesmo, mas o Moodle é bem ruizinho de mexer mesmo. Agora, olha só, outro informe aqui, pessoal, em relação aos vídeos, né? As videoaulas que eu estava gravando. Eu confesso que me empolguei um pouquinho nas videoaulas, né? Originalmente a ideia de que as videoaulas não passassem de 1 hora, né? Mas aí a gente vai começando a falar os assuntos e não tem como compactar mais os assuntos, né? E aí eu fui fazer uma contabilização lá e eu vi que a gente tem mais ou menos umas 13 horas de videoaula, né, gravada já. Aí eu pensei comigo mesmo, 13 horas de videoaula, com mais 7 horas de atividade, né, síncrona, a gente totaliza aí de vídeo para vocês assistirem 20 horas. Né? Isso sem falar das leituras dos livros, dos textos, do material complementar que eu coloco lá. Né? Aí, então eu achei por bem, então a gente encerra a questão das videoaulas, né? E fica só aqui com a atividade síncrona mesmo nessas últimas 3 semanas. Tá? Então, assim, foi uma questão de equilíbrio mesmo, não, até porque eu considero, pelo menos para vestibular, para questões de concurso, né, o que a gente trabalhou até agora era o mais importante, né, o que geralmente é mais cobrado. Tá? E os outros conteúdos, no caso o conteúdo de hoje e o das próximas 2 semanas, a gente pode trabalhar aqui via, né, perguntas e respostas, como a gente tem feito nas atividades síncronas. Tá? Então, só comunicando para vocês que a gente não vai ter mais aulas gravadas dos nossos conteúdos até o final do ciclo. Agora, para quem não conseguiu ainda ver as atividades, as videoaulas antigas, estão lá, né, liberadas tanto no YouTube quanto no Moodle para que vocês assistam, tá? Dentro do tempo de vocês. Dá para ver lá pelo número de visualizações que muita gente ainda não assistiu todas as videoaulas.
Então vão lá, né, assistam, leiam os materiais, tá? Para não deixar acumular, porque acredito que quando vocês encerrarem esse ciclo aqui, dificilmente vocês vão voltar aqui na geografia para olhar de novo o material, né? Porque vocês vão estar envolvidos com os conteúdos dos outros ciclos. Então não deixem para depois, né? Tentem aproveitar o momento de agora para vocês conseguirem pelo menos assistirem as videoaulas. Agora, como eu falei desde lá do iniciozinho, é fundamental que vocês também, né, olhem o material complementar, leiam os textos, leiam os artigos, tanto de reportagens quanto científicos que eu coloquei lá, porque na minha cabeça, se vocês fecharem todas essas atividades, assim, não vai ficar devendo nada às nossas atividades presenciais, tá bom? Bem, eu acho que sobre, assim, último aviso, entrega do nosso trabalho final também está para o dia 30, tá, pessoal? Encaminhe para o e-mail que eu já forneci lá para vocês, tá? O e-mail institucional ou o e-mail do Gmail, tá? Se alguém estiver tendo alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou também aqui pela própria plataforma, tá? Vocês têm lá um íconezinho de mensagens, né? Que eu vi até que a Maria já usou e coisa e tal, que para mim fica fácil, porque toda vez eu acesso lá e eu consigo responder. E também podem mandar qualquer questionamento por e-mail, que eu também tenho o hábito de todo dia abrir meu e-mail institucional para dar uma olhada lá, tá? Então não deixem de perguntar se vocês estiverem tendo alguma dúvida. No entanto, em questão assim, a maioria das pessoas que entraram em contato sobre o trabalho, entraram para falar sobre a questão de formação de grupo e coisa e tal, tá? Sempre lembrando, os grupos têm 5 elementos, tá? Neste caso, se você não está conseguindo fechar com o pessoal da sua turma, você pode buscar, né, a galera das outras turmas. Tá? Isso aí não tem como o trabalho é o mesmo, né? Então eu estou autorizando o pessoal a fechar, né, grupo, né, com o pessoal das outras turmas. O importante é que o grupo não seja muito pequeno, 2, 3 pessoas, né, nem que seja maior do que 5 pessoas, que afinal de contas você não fica muita gente dentro de um grupo e acaba a galera não fazendo nada e coisa e tal, tá? Beleza? Então, pessoal, alguma dúvida? Alguém? Algum questionamento? Estão me ouvindo? Monstrinhos? Fala, Anne. Pode perguntar. Queria saber, a Anne está perguntando assim, queria saber se a gente pode fazer o vídeo em animação, com a voz de todos os integrantes. Anne, pode sim. Aliás, é uma ideia bem bacana, tá? Gostei da ideia de vocês fazerem. Eu acho que deve dar mais trabalho, mas pode fazer sim, tá? Quando a gente falou sobre esse trabalho, eu falei que tá a cargo de vocês, né, a imaginação, desde que seja um vídeo ou um áudio, né? Vocês podem fazer aí, tá bom? Aí a Anne está falando aqui. Eu queria saber se tem algum problema. Olha, a questão de vocês terem 6 integrantes. Como eu falei, se eu não me engano, foi o seu grupo, né, que veio conversar comigo sobre a questão dos integrantes. Eu abri uma exceção para esse grupo aí, mas é aquela questão, né? Foi porque vocês apresentaram os argumentos e coisa e tal, tá? Mas assim, é excepcional mesmo. E aí, nesse caso, tem que estar claro para mim a participação de todos os integrantes no trabalho, tá? De alguma forma, vocês vão ter que deixar isso claro, nem que seja colocando a voz de todo mundo, né? E coisa e tal, tá? Show, tudo bem. Mas vai ficar assim, beleza. Então, galera, agora vamos para o conteúdo da semana. Na verdade, vamos fazer o seguinte: como semana passada foi feriado, né? Vamos tirar dúvidas sobre os conteúdos da quarta semana, que foi, no caso, fontes de energia, né? E também a questão dessa semana, especificamente, que são blocos econômicos. Então, estão abertos agora para as perguntas, por favor. Pode ser no áudio, galera, se quiser.
rastrinhos? Estão vivos? Estamos, a gente só não Vocês tem entenderam? pergunta. No caso, não tem pergunta. Espera aí, quem está falando? Eu estou dizendo que eu não tenho pergunta. É só para não te Ah, deixar tá. ela ver. Sim, sim. Vocês entenderam bem o que é o conceito de blocos econômicos, sobre fontes de Zé, energia, nenhuma dúvida? Fala. o Brasil ele tem investido alguma verba em pesquisas científicas que priorizem o descobrimento de novas formas renováveis, de energia renováveis? Quem que está perguntando? Elias, Tá, Elias. Olha só, Elias, sua pergunta é interessante, né? Porque cai numa situação que é a situação, talvez, de todos os setores de pesquisa no Brasil, tá? O Brasil, apesar de ter um corpo de pesquisadores muito bem formado, e aí vale lembrar que entra a questão das universidades, né? O Brasil tem várias universidades, tanto federais quanto estaduais e até particulares, que formam, né, um público muito especializado. Então, a gente tem uma mão de obra bastante especializada. Só que o que acontece? Para a maioria desses pesquisadores, quando eles chegam no final da sua formação, e aí quando eu digo final da formação, é graduação, é mestrado, doutorado, né? Aí eles caem numa situação que é uma situação problemática no nosso país, que é a falta de investimento, tanto público quanto privado, em pesquisa. Para vocês terem uma ideia da situação nossa, os Estados Unidos, a população americana, gasta mais dinheiro com ração de gato do que o Brasil gasta com pesquisa, em todas as áreas de pesquisa. Tá? Então, a gente pode observar que a gente tem uma carência muito grande, tá, em incentivo à pesquisa. Tá? Isso, aliás, gera uma consequência que é o que a gente chama de fuga de cérebros. O que é fuga de cérebros? Um monte de cérebros pulando e indo para fora. Não. Né? Na verdade, quando a gente fala cérebros, aí, a gente está falando de pesquisadores altamente treinados, que levaram décadas para se formar e que, ao não terem como trabalhar no Brasil, se veem na obrigação de quê? De fazer sua pesquisa, de trabalhar em outros países. Então, vejam vocês, ponto negativo, a gente paga a formação dessa galera, ou seja, a população brasileira, através dos seus impostos, forma pesquisadores de alto nível. E aí, quando esses pesquisadores de alto nível, eles podem retribuir ao país com pesquisas como pesquisas relacionadas a fontes de energia, o que acontece? Eles não encontram, né, um mercado apropriado para trabalhar aqui. E acabam fazendo o quê? Acabam sendo forçados a trabalhar em outros países. Tá? Isso não é só na questão das fontes de energia, não. Isso está relacionado a todas as áreas. Tá? Dito isso, ainda assim, apesar de todas as dificuldades, tá, o Brasil tem pesquisa na área de desenvolvimento energético. Tá? Principalmente na questão de aproveitar o nosso potencial, a nossa potência natural. Tá? Ou seja, o Brasil tem um grande potencial natural de geração de energia. Então, o que acontece? Em várias áreas, né, em várias universidades, a Unicamp, a COP, na UFRJ, elas têm pesquisas tentando extrair, né, energia ou de biomassa, no caso aí lá de Campinas, em relação a melhoramento de cana-de-açúcar para a produção de álcool, biodiesel, ou no caso também de aproveitar outras questões naturais do país, como a energia solar. Na COP, por exemplo, tem uma pesquisa muito interessante sobre produção de energia das marés. Né? Ou seja, existe um laboratório lá todo especializado na produção de energia a partir do fluxo das marés, levando em consideração que o Brasil tem uma costa absurda, né? Então isso poderia gerar um potencial energético muito interessante. Tá? Mas é aquela questão, para quem já trabalhou em pesquisa, para quem já viu como é o trabalho de pesquisa no Brasil, como eu já vi, assim, você matar um leão a cada dia, é dificuldade, é falta de investimento. Tá? Eu tenho casos de colegas que foram fazer pesquisa em outros países, né, e quando eles voltam, eles falam a questão da diferença,
né, de investimento. Tá? Por exemplo, no laboratório aqui na UENF, aqui, você tem uma pipeta de precisão, né, que aquela pipeta ali é tratada igual, né? Você bota a luvinha assim, carrega a bichinha com cuidado, a bichinha dá defeito, você manda consertar, né? Por quê? Porque o troço é caro. Tá? Aí o cara vai lá para o exterior, ele volta e diz, pô, isso aí, lá nos Estados Unidos, quando desregula, o cara pega e joga no lixo. Né? Por quê? Porque a pesquisa lá tem investimento e é pesado, tanto em equipamento quanto em pagamento de pessoal. Tá? Então, essa é uma questão muito importante e estratégica em vários setores. O Brasil deixa de produzir emprego e deixa de gerar economia por causa de falta de investimento. Vamos aqui às dúvidas do chat, que eu acho que a Anne fez uma pergunta aqui. Zé, por que fizeram uma usina nuclear em Angra dos Reis? Né? Por que não fizeram isso num lugar mais afastado dos centros urbanos, levando em conta os riscos de acidentes? Olha, Anne, a sua pergunta é muito bacana, tá? Primeiro, a gente tem que entender que o programa nuclear do Brasil, ele foi construído em um contexto de Guerra Fria, tá? Ou seja, e mais, num contexto, né, de regime militar, ou seja, o Brasil estava sob governos militares, os nossos militares tinham uma intenção, nunca reconheceram, tá? Mas eles tinham uma intenção de dominar a tecnologia nuclear, tá? E viram nesse programa pacífico, né, de produção de energia, a capacidade, a possibilidade de dominar essa energia, dominar essa tecnologia, que também é uma tecnologia que não é, né, de forma alguma compartilhada por ninguém. Tá? O programa original previa 3 usinas nucleares em Angra e mais 6 usinas ao longo da costa, tá, de São Paulo. Mas por uma série de questões, né, particulares do programa, questão de corrupção, de atraso de entrega de produtos e coisa e tal, o programa acabou sendo reduzido até ao ponto que nós temos hoje, que são 3 usinas nucleares em Angra. Bem, a opção estratégica por Angra foi a seguinte. Primeiro, quando você constrói uma termoelétrica, qual é a maior vantagem da termoelétrica? É você poder construir perto da zona consumidora. Você não precisa, né, como numa hidrelétrica, construir aonde está o rio. Você pode construir, né, do lado da cidade. Então, a usina nuclear de Angra, ela foi construída ali para fornecer energia para as 2 maiores zonas consumidoras do país. No caso, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. E eu já li também que existem questões técnicas relacionadas a Angra. Como Angra ela é cercada ali, né, por morros, tá? De certa forma, o que eles dizem é que se houvesse um acidente, um vazamento nuclear, né, a nuvem radioativa ela seria conduzida para o mar. Né? Ou seja, ela, por ciclos de ventos e coisa e tal, ela seria conduzida para o mar, ela estaria restrito ali àquele ambiente, tá? Daquela área ali. Agora, é claro que existem muitas críticas relacionadas à construção ali. Tá? Existem muitos pesquisadores que falam sobre os riscos, não só para a questão da vida humana, né, da população que vive ali em Angra, né, quem conhece Angra sabe que tem muitas pessoas que vivem em várias ilhazinhas ali, tem áreas de difícil acesso e coisa e tal, tá? Mas a ideia original era exatamente essa. A gente vai construir aqui porque é perto das grandes zonas consumidoras, mas por questões naturais, se houvesse algum acidente, essas grandes zonas consumidoras não seriam, né, isso tudo em teoria, tá? Elas não seriam atingidas pela onda de radiação, tá? Agora, em relação à Angra, propriamente dito, né, existem muitas críticas, tá? Principalmente para como você vai escoar a população dali se houvesse algum acidente, tá? Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, nos anos 90, eles fizeram um grande ensaio geral, né, para treinar a questão de evacuar, né, a população e coisa e tal, e assim, o ensaio deixou bem claro que a cidade não tem, né, regiões suficientes de escape, áreas suficientes de escape.
seja, a população ali da cidade estaria em um grande risco se houvesse um vazamento de grandes proporções, por exemplo, a nível de Chernobyl, de Fukushima, né? Por quê? Porque você tem ali basicamente só uma estrada para escoar a população, tá? Você tem pessoas em áreas muito distantes, tá? Então ficou bem claro naquela época todas as dificuldades de você conseguir, né, minimizar o impacto para a população local ali. Para vocês terem uma ideia, nesse ensaio geral houve até um óbito, né, houve até uma morte, ou seja, no ensaio acabou tendo um policial rodoviário, acabou se acidentando no processo, né? Então, assim, realmente Angra é não só Angra, mas todo o programa nuclear brasileiro, ele sofre com uma série de críticas de vários especialistas, né, principalmente pela questão da falta de necessidade real do Brasil, né, produzir energia nuclear frente a todas as outras possibilidades que nós temos. Agora, o entendimento da usina, da construção da usina, ela não pode estar desgarrada do contexto histórico em que ela foi construída. Tá? Ou seja, ela foi construída dentro do contexto em que nossos militares desejavam deter a tecnologia de enriquecimento de urânio. Tecnologia dessa forma habilita o Brasil até mesmo se quiser desenvolver armas nucleares. Tá? Mas é claro, não chegou a esse último nível, né? Até porque, apesar de algumas pessoas defenderem, alguns políticos defenderem, né, esse ponto de vista, o Brasil precisava ter armas nucleares, que isso aí ia defender a nossa soberania e tal, a maioria dos cientistas políticos, a maioria dos pesquisadores em geopolítica concordam que se o Brasil desenvolvesse armas nucleares, isso geraria uma pressão local, uma possível corrida armamentista local, que poderia ser muito mais prejudicial ao país do que benéfica. Tá? Mas anda e vira e mexe, esse assunto da arma nuclear, da bomba nuclear, ela volta, né? Originalmente, lá nos anos 90, nós tínhamos como grande... De tempos em tempos, a gente vê algumas pessoas não veem, né, de forma satisfatória, estrategicamente falando. Tá? Caroline aqui, eu me pergunto, porque todo mundo da Marina, quando ela dizia que queria implementar a energia solar. Caroline, olha só, a questão da energia solar, ela é inegavelmente uma das fontes mais limpas e renováveis que existem. Né? A Terra é bombardeada todo dia por uma quantidade absurda de energia, tá? Irradiada do Sol. Se a gente pudesse converter essa energia, tá, para energia elétrica, ela, assim, 100%, tá, a gente teria uma energia em grande quantidade, muito barata. Só que qual é o problema da energia solar hoje? A energia solar, com a tecnologia que nós temos, ela ainda é muito cara. Ela tem uma eficiência baixa, o custo dela é alto. E aí, quando a gente falou sobre energias, né, fontes de energia, a gente viu que uma fonte de energia, para vingar, ela tem que, antes de mais nada, né, ser cuidadosa com o órgão mais sensível do corpo humano. Qual é o órgão do corpo humano mais sensível? Se vocês estão pensando o bolso, exatamente, a carteira, o bolso, esse aí tem que ser, né, onde você tem que pegar, né? Ou seja, de certa forma, o bolso, o custo de uma fonte de energia é o que vai dizer se ela vai vingar ou não. No caso da energia solar, hoje ela está dentro de um nicho bem específico, que é o quê? Que é o fornecimento descentralizado, principalmente para os comerciantes, para as pessoas que moram, né, para os habitantes das cidades, que podem colocar algumas placas e, de certa forma, eles conseguem o quê? Produzir uma quantidade de energia, tá, própria. Aliás, essa é uma tendência mundial, de você descentralizar a produção.
Tá? Ou seja, você, ao invés de você ter grandes usinas produzindo e distribuindo, você ter produção de energia distribuída pelas residências, pelas fábricas, né? E aí você ter uma rede de distribuição que possa tanto fornecer quanto captar essa energia quando necessária. Tá? Então, hoje, o nicho que a energia solar está, ela está nessa área, descentralizada. Quando a Marina falou, e eu acho que o projeto dela era muito interessante, era o de quê? É de você difundir, você criar um subsídio, e aí, no caso, o governo patrocinar, reduzindo impostos e até pagando para que as pessoas pudessem adquirir placas solares e coisa e tal, o que iria diminuir a pressão sobre as grandes usinas, né? O que poderia diminuir, né, a pressão da distribuição de energia. É um bom projeto. Tá? Aliás, muito melhor do que o projeto que nós temos hoje, que é projeto nenhum. Tá? Outra coisa é a questão do... Como que é? Agora eu esqueci. Bem, isso, né? Descentralizar é melhor do que tá bom. Outra coisa, a gente também pode investir em outras fontes alternativas, tá? No caso da eólica, essa, aliás, já tem, né, recebido bastante investimento no país e coisa e tal. Vamos aqui para a próxima pergunta aqui, peraí. Tá subindo aqui. Tá, a Anne pergunta assim, Zé, por que o Brasil não investe mais em usinas de ondas? Já que tem um litoral extenso, né, e as fontes de energia não têm impacto notáveis. Olha só, Anne, como eu falei para vocês, existem algumas fontes que elas ainda estão dentro de um caráter alternativo. Por quê? Porque elas ainda, apesar deles terem potencial, e aí no caso as ondas e a própria maré tem um potencial absurdo de geração de energia, a gente ainda não conseguiu desenvolver tecnologia para extrair essa energia. Tá? No caso, como eu falei para vocês, a COP tem uma usina experimental, né, que faz uso de ondas para poder produzir energia. Só que o que acontece? Ainda não é uma tecnologia que consegue se pagar. Ou seja, o custo e benefício ainda não estão legais. Tá? Então, tanto a questão da energia das ondas, como a energia geotérmica, que em alguns países o pessoal usa, né, se aproveitando do calor do próprio interior da Terra para produzir energia, são fontes que ainda estão num estágio de desenvolvimento, né, de pesquisa. Elas ainda não estão no estado maduro o suficiente para produzir, né, energia. Tá? A ponto de substituir, por exemplo, o petróleo, que é extremamente poluidor, mas é muito barato de se produzir, tem reservas muito abundantes. Tá? Então, por que o petróleo faz tanto sucesso? Por causa disso. É barato, é energeticamente muito rentável, né? E toda a nossa sociedade está, né, adaptada a essa fonte. Então, a gente tem que trabalhar para uma transformação, né, gradual, e aí isso aí vai partir muito da pressão da sociedade como um todo, né, e aí porque é aquela questão, a partir do momento que a sociedade também se conscientizar dos malefícios do uso, né, da energia do petróleo e coisa e tal, aí a galera também, né, as próprias empresas e coisa e tal vão trabalhar para uma modificação. Tá? Pessoal, só um minutinho aqui, eu vou dar um print aqui na presença da galera, tá bom? Temos aqui 63 pessoas presentes, tá bom, show, achei aqui. Aí aqui a Anne também continua aqui, a não ser, é claro, a parte turística que fica um pouco comprometida. Anne, eu não entendi muito bem essa questão aqui não, que você falou. Tá? Alguém puxou uma fala no microfone aí. Alguém quer falar alguma coisa? Porque as usinas ficam na praia, né? Não, mas olha só, é claro que se for desenvolver uma tecnologia, tá? Essa tecnologia não precisaria no caso das ondas, elas poderiam ocupar, né? E aí aquela questão, a gente tem um litoral absurdo, né? A gente tem aquelas praias que são visitadas por todo mundo, mas se você pegar o litoral aqui do Brasil, você vai ver que existem inúmeras praias, até com condições de ondas melhores, que são pouco, né, utilizadas, elas poderiam, né, facilmente receber usinas. E aí vai lembrar que a área dessas usinas, elas também teriam que entrar na conta.
tá? Ou seja, o quanto você ocupa de área para você instalar uma usina de ondas, ela também entra na questão do impacto, dos cálculos. É como, por exemplo, ou são como, por exemplo, as usinas eólicas. Os parques eólicos do Brasil, eles geralmente são instalados em locais afastados, eles não podem ser colocados, por exemplo, perto de cidades. Tá? Faz muito barulho, exatamente. Esse, aliás, é o impacto da fonte eólica. E aí é sempre bom lembrar, toda geração de energia vai causar algum tipo de impacto. Tá? O que a gente tem que colocar na conta lá no final é qual é o impacto que essa fonte vai causar, o custo que ela vai, né, ter também, e o quanto isso vai valer a pena na questão da capacidade de geração de energia. Tá? No caso da tecnologia eólica, hoje, você tem, né, parques que produzem uma grande quantidade de energia, uma tecnologia muito bem dominada, né? E aí você consegue, né, colocar esses parques em determinadas áreas afastadas, geralmente próximos do litoral. Tá? Por quê? Porque aí você tem aquele vento constante, né, aquela brisa constante, tá, que ocorre ali na região litorânea. E aí você consegue produzir. Aqui mesmo no norte do estado, em Gargaú, no município de São Francisco de Itabapoana, você tem um grande parque eólico. Tá? E aí você chega lá, você vê, o lugar é um deserto. Tá? Aí tem aquelas cataventos gigantes lá e estão produzindo energia. Tá? Instalaram perto dessa cidade, o pessoal ficou puto, né? Não é muito inteligente colocar parques eólicos perto de cidades, não. Tá? O interessante é que você coloque os parques eólicos em regiões isoladas. Tá? E aí aquela questão, toda fonte de energia vai ter uma vantagem ou desvantagem. Pessoal, dúvidas? Mais alguma dúvida sobre, por exemplo, blocos econômicos? Galera, alguém ficou com alguma dúvida sobre blocos econômicos? Entenderam bem o conceito de blocos econômicos, os tipos de blocos econômicos? Pessoal, eu não olhei nada, né? Gostei da sinceridade. Aliás, se eu olhei ontem, só uma pessoa, se eu não me engano, foi o Miguel que fez ainda o texto da quinta semana. Vai, Otávio, pode falar. Eu gosto que vocês ficam com vergonha de falar no microfone. Ana Luísa, já fiz o meu, vou enviar hoje. Show. Pode mandar lá que a gente lê. Essas usinas afetam a vegetação. Maria Luísa está perguntando assim, como essas usinas afetam a vegetação? Você está falando das usinas eólicas, Maria? Qual é as usinas, quais são a eólica? Olha, no caso, a vegetação, o impacto é pequeno, porque geralmente você constrói as usinas eólicas em regiões onde você não tem vegetação alta. Né? Afinal de contas, não pode competir com os cataventos. Tá? Então, por exemplo, aqui no norte do estado, a vegetação que você tem ali é restinga, que é uma vegetação rasteira, né? Então tem um impacto muito pequeno sobre a vegetação. No caso, propriamente das usinas, elas são construídas até em propriedades privadas, né? A maioria já nem tem vegetação nativa mais, é pasto mesmo, né? Então o cara tem ali um pasto, bota os boizinhos ali para pastar e aluga a propriedade para que a empresa instale lá o catavento. Tá? Então, o impacto sobre a vegetação é mínima. Tá? O que alguns pesquisadores dizem é que as usinas eólicas, elas, além da questão do barulho, né, da poluição sonora, que impede que você possa construir ela perto de cidades, o outro grande problema estaria relacionado a aves. Né? Ou seja, tanto a questão da própria hélice, ela pode, né, causar a morte de aves que estejam passando por ali, quanto também a questão do campo magnético que é gerado nesses parques, o que poderia estar afetando a orientação, principalmente de aves migratórias. Né? Aliás, quando você constrói esses parques eólicos, isso aí é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Alguns pesquisadores, alguns biólogos dizem que isso tem afetado algumas espécimes de aves que migram. Né? E vai lembrar que no continente a gente tem várias aves que durante determinada estação saem lá dos Estados Unidos, né, e voam até a Patagônia, né, e aí depois retornam, né, ou seja, num ciclo sazonal, né, de migração.
E aí alguns pesquisadores dizem que esses parques eólicos podem estar afetando a orientação de algumas dessas aves. Mas assim, se comparado a qualquer outra fonte de energia, uma hidrelétrica que, né, inunda uma área gigante, coisa e tal, os parques eólicos são provavelmente os que têm os menores impactos. Tá? Então por que a gente não só constrói energia eólica? Porque aí você tem as limitações da própria tecnologia, que não gera tanta energia quanto uma grande hidrelétrica, quanto também a questão do vento, né? Porque se, por exemplo, num dia não venta, você não gera energia. Tá? Vamos lá, aí que o pessoal colocou aqui. O Vitor Hugo aqui dá uma cornetada. Maria Luísa, como as usinas afetam a vegetação? Já respondi aqui, ó. Sabendo que a América do Sul está explodindo em vários problemas, como conflitos e coisas assim, é possível que o Mercosul mude sua composição? Olha, a sua pergunta sobre a questão da composição do Mercosul, Otávio, é muito interessante. Tá? Por quê? Porque, historicamente, o Mercosul foi criado, né, para abarcar ali o Paraguai, o Uruguai, o Brasil e a Argentina. O Mercosul foi criado lá nos anos 90, numa onda de blocos econômicos que estavam sendo criados, né, com o fim da Guerra Fria. Ficou claro para todos os países que a globalização se intensificaria, né? E aí o que acontece? No mercado global, onde todos os países estão competindo com todos, né, ficou claro que se você formar um grupo, uma categoria de países para você negociar com outros países, seria muito mais interessante. É como você está numa briga, né? E aí você está numa briga sozinho, tá? É muito melhor que você esteja numa briga com colegas, né? A galera para entrar na briga com você, né? Se não para bater junto com você, pelo menos para apanhar junto com você, né? A ideia é essa, tá? Então, o que acontece? A mesma coisa é o conceito geral de bloco econômico. Você cria um bloco econômico porque você, de certa forma, cria um ente muito mais forte para, né, participar das tratativas comerciais, né, a nível de mundo. Tá? Agora, o Mercosul, desde a sua origem, ele enfrenta diversos problemas. Inclusive, o que você está falando aí, a questão de problemas políticos. Tá? Como na América do Sul, a gente tem constantes mudanças políticas, né, uma certa instabilidade política. Tá? Isso, aliás, não é de agora. Tá? Isso aí, se você pega a história da América do Sul, desde a independência você tem essa questão de instabilidade política. Ou seja, a história da América do Sul é uma história de golpes, de contragolpes, tá? de pequenos períodos democráticos. Aliás, é interessante sempre lembrar isso. Vocês são jovens e parece que o Brasil sempre foi um país democrático e que a gente sempre elegeu os nossos governantes. Gente, se você pega a história do Brasil, tá? É raro o momento em que o país está democraticamente elegendo seus representantes. Tá? Quando você pega a história do Brasil, historicamente a gente tem muito mais ditaduras, golpes, contragolpes e coisa e tal, do que governos que conseguem ser eleitos e terminar o seu mandato. Até no período democrático, esse recente, que começou lá na década de 90, até os dias de hoje. Se você pega todos os presidentes eleitos, tá? A metade deles não terminaram seus governos, né? Ou seja, foram derrubados, foram impeachmentados por algum motivo. Tá? Então a gente pode perceber que a instabilidade política que afeta o Brasil afeta também os nossos vizinhos. Tá? E isso tem atuado diretamente na instabilidade do Mercosul. Tá? Ou seja, o Mercosul como bloco até hoje não se consolidou. Tá? Outro grande problema do Mercosul é o que a gente pode dizer da questão da diferença de tamanho dos seus membros. Tá? Lespa, óbvio. Eu não estou dizendo só tamanho territorial, eu estou falando sobre economia. Quando você coloca ali, né, na ponta do lápis, a economia do Brasil, ela é 50% do tamanho do bloco. Né? Então, como garantir que esse bloco não seja apenas a vontade do Brasil? Como conseguir criar um bloco em que você consiga equilibrar os interesses de todos os membros? Tá? Isso sem falar que no final dos anos 90, no início dos anos 2000, o bloco
passou por um período de ampliação, né, entrada da Venezuela e de outros países, só que agora, novamente, por causa de instabilidades políticas, né, você vê membros sendo expulsos, outros sendo colocados no lugar, né? Então, na verdade, o Mercosul, como bloco, ele ainda é uma coisa que está longe de se consolidar. Qual era o intuito original do bloco, né, do Mercosul? Criar uma união aduaneira, ou seja, um bloco de países que poderiam taxar os produtos que vêm de fora de forma equivalente, tá? E livrar os seus membros internos, tá, de taxações. Só que qual é o problema? Aí eu volto a falar. Como o Brasil é um país muito maior economicamente, com um parque industrial muito mais consolidado que seus vizinhos, o Mercosul, por exemplo, afetou diretamente os outros membros. No caso, a Argentina sofreu bastante com a competição de produtos industrializados do Brasil, né? E aí o que acontece? A última grande crise que o Mercosul teve foi quando a Argentina resolveu taxar produtos brasileiros, produtos industrializados do Brasil, né, para tentar proteger a sua indústria. Aliás, gente, quando a gente fala sobre globalização, fala sobre liberalismo e fala sobre os atuais governos, a gente está falando basicamente sobre isso, sobre duas forças. Uma força liberal, que quer, né, de certa forma, introduzir um comércio global, livre, com pouca influência dos governos, tá? Mas, de forma contraditória, você tem políticos que se dizem liberais na economia, mas que têm discursos nacionalistas, né? É o exemplo do Trump, né? Ou seja, o Trump ele pratica uma política liberal, mas no discurso ele é extremamente nacionalista, protecionista, né? Então, assim, a parada fica bem complexa mesmo, tá? Aqui o Tiago pergunta assim, Zé, por que o BRICS não é um bloco econômico? Bem, olha só, bloco econômico é, de certa forma, um acordo entre países, tá? Ou seja, os países eles sentam, negociam e criam um bloco econômico. E aí, dependendo do tipo que eles acham interessante, né, pode ser uma área de livre comércio como é o NAFTA, pode ser, né, uma união aduaneira como o Mercosul, ou uma união monetária como o euro, tá? Mas aí é tudo que é uma tratativa entre os países membros que sentam e organizam, né, a criação desse bloco. O BRICS é, na verdade, um apelido dado por pesquisadores a uma categoria de países. Tá? Ou seja, uma categoria de países que tem uma história econômica semelhante, tá? E que ocupam hoje no mundo, né, um nicho, né, geopolítico, ou seja, de país em desenvolvimento industrializado que tem grande potencial. Eu diria até que hoje em dia a Rússia e a China estão se desgarrando dessa categoria e voltando a se tornar grandes potências econômicas, tá? E tecnológicas. Dentro do BRICS, que seria o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, tá? A China e a Rússia hoje têm se destacado como principais potências, né? E aí, que fique bem claro o seguinte, o papel da produção tecnológica, da autonomia tecnológica que esses países têm investido, tá, para se desgarrar das necessidades das grandes economias centrais. Tá? Aliás, hoje a tecnologia é o calcanhar de Aquiles de todo o país. Você acaba se tornando dependente, né, dos outros porque você não consegue produzir a tecnologia que os outros produzem. Tá? Então, eu acho que fique bem claro aí, Tiago, a questão do BRICS é um apelido dado por pesquisadores a uma categoria de países. Para falar a verdade, esses países nem nunca, né, tentaram formar um bloco, nem nada. Até houve algumas reuniões e coisa e tal, mas nada assim que tenha saído alguma coisa muito, né, muito concreto. A China é um grande parceiro comercial do Brasil, mas, por exemplo, a Rússia e a África do Sul, por exemplo, são parceiros econômicos muito pequenos do Brasil. A gente negocia pouco com esses países. Tá? E a Índia está ali no meio termo ali. Tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com tigres asiáticos. Os tigres asiáticos também não é um bloco econômico, também não são um bloco econômico. Eles são o quê? Eles são um apelido dado a um grupo de países que tiveram um desenvolvimento histórico semelhante. Tá? Então, a gente tem que saber diferenciar isso aí, o que são blocos econômicos de grupos de países que têm desenvolvimento semelhante, ok? Natália aqui, eu vi o Reino Unido pode voltar para a União Europeia,
mas com um novo acordo. Isso pode acontecer mesmo? Olha, o Brexit, Natália, e aí essa questão do Brexit é talvez uma questão que seja interessante vocês fazerem uma pesquisa legal, tá? Deem uma lida no material de vocês, tá? Porque o Brexit tem caído muito em vestibulares. Quando a gente fala sobre blocos econômicos, nos últimos tempos, o que tem sido cobrado muito é sobre o Brexit, que é o quê? Que é a saída do Reino Unido, né, da União Europeia. Vale lembrar que o Reino Unido nunca foi aquele parceirão da União Europeia, né? Para vocês terem uma ideia, a União Europeia é um bloco que a interação entre os membros é tão grande, que eles praticam uma única moeda. Eu não sei se vocês entendem o quanto isso é complexo, tá? Porque quando você produz um papel moeda, isso também está relacionado à sua política monetária e à sua política financeira, tá? Quanto você vai produzir de papel moeda, quanto de reservas cambiais você tem, né? Juros que você vai praticar dentro do seu território, tudo isso é o que a gente chama de política monetária, tá? Que é uma coisa muito específica de cada país. Quando eles, né, os países europeus, evoluíram para aderir uma única moeda ali no bloco, na prática, os países membros estavam fazendo o quê? Eles estavam abrindo mão da sua autonomia monetária em nome do bloco. Ou seja, isso é um fenômeno, se você for pensar que a gente está falando de um continente que durante séculos esteve, né, envolvido em inúmeros conflitos. Tá? Então, assim, o caso do euro era assim, a proposta do euro era bem clara. Vamos aqui nos unir, porque a Europa perdeu o protagonismo durante a segunda metade do século XX. Nós perdemos protagonismo para os Estados Unidos e para a União Soviética, e nós temos que nos reorganizar, porque só juntos nós vamos voltar a ser protagonistas, pelo menos economicamente falando. Então, a ideia do euro era essa: criar uma moeda que pudesse, por exemplo, fazer frente ao dólar. Né? Mas assim, a complexidade das relações monetárias ela é muito grande, e por causa disso a Grã-Bretanha nunca quis, né, se envolver e nem mesmo adotar o euro, tá? Então ela foi membro da União Europeia, ela se relacionou, ela iniciou uma série de tratados com a União Europeia, mas ela sempre esteve, como que eu posso dizer, com um asterisco sobre, né, a sua participação. E aí, de uns anos para cá, a gente tem tido o quê? A gente tem tido movimentos, um retorno a uma série de movimentos nacionalistas, tá? Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Grã-Bretanha, talvez o nosso atual governo, pelo menos no discurso, né, ele também é bastante nacionalista, protecionista e coisa e tal. Então, o Brexit, ele nasceu nessa onda conservadora, nacionalista, né, e inclusive houve um plebiscito, né, ou seja, o governo organizou um plebiscito para consultar a população, né, se a União Europeia, ou seja, se a Grã-Bretanha deveria ou não continuar, né, no bloco. E aí, né, esse plebiscito foi bastante, né, polêmico, ganhou com uma margem muito pequena o Brexit, né, e de lá para cá a gente está nesse processo, ou seja, a Grã-Bretanha está nesse processo de desligamento, né, da União Europeia. É simples? Não é simples, tá? Não é simples porque você tem inúmeros acordos que foram firmados, e aí, como eu falei para vocês, acordos que envolviam exportações, trânsito de pessoas, né, de produtos. Então, assim, você conseguir se desligar, tá, da União Europeia é mais complicado, está inclusive sendo mais complicado do que parece. Né? Então, isso tem se tornado uma questão de instabilidade de todo o governo que assume, né, a liderança lá na Grã-Bretanha. Tá? Ou seja, todo governo assume com compromisso, né, de respeitar o que foi decidido no plebiscito. Tá? Só que aí, quando o cara senta para discutir junto à União Europeia todos os acordos que vão ser, né, rompidos, eles veem que o negócio é mais, né, o buraco mais embaixo. Tá? E, inclusive, gente, a gente tem que entender o seguinte: o processo de globalização, ele tem as suas vantagens e suas desvantagens. Uma das vantagens inegáveis da globalização é que quando você intensifica
o comércio a nível global, quando você cria uma fluidez, quando você, né, permite que esse comércio seja mais fluido, ele inegavelmente tem gerado uma renda, ou seja, capital, num volume que a gente nunca gerou antes. Qual é a maior crítica à globalização que a gente pode fazer? A maior crítica é que esses capitais têm se concentrado na mão de poucos. Tá? A maior crítica que a gente pode fazer à globalização é de que você tem gerado uma precarização do trabalho no mundo todo. Tá? Porque ao colocar, né, os trabalhadores do mundo todo para competir, né, e aí você tem uma China em que o cara trabalha, né, numa quantidade absurda de horas, quase sem nenhum direito, né, isso tem causado, né, uma precarização do trabalho no mundo todo. Esses são os pontos negativos. Agora, para o grande capital, a globalização, ó, porra, tá top. Então você, quando chega a alguns políticos, quando você chega a esse discurso nacionalista, né, que faz muito sentido para muitas pessoas, né, muitas pessoas entendem bem, né, que a sua situação tem se tornado mais precária. Aí o cara, um político, chega e diz, olha, isso é porque a gente está perdendo emprego para a China, a gente está não, a globalização, que eles chamam de globalismo, não sei o quê. Aí é claro que isso vai ganhar o coração de muitas pessoas. Né? Agora, você tornar o discurso em algo prático, né, algo real, materializar isso é bem mais complicado, porque você está lidando, né, com uma estrutura de comércio, de negócios que tem sido construído nos últimos 50 anos. Tá? Então, assim, é por isso que a gente pode chamar de populismo de direita esses governos. Por quê? Porque eles têm um discurso, mas na ação propriamente dita, esse discurso não se materializa. Ah, professor, mas o que você acha? Você acha que a gente deveria voltar a um sistema de protecionismo? Né? Olha, eu sou muito adepto ao caminho do meio, né? Aquela filosofia budista. Né? Olha só, nem um extremo, nem outro. Nem você permitir uma abertura geral e restrita da sua economia e nem se fechar completamente. Eu acho que o X da questão ali seria que os governos encontrassem um equilíbrio, tá, entre um comércio global que pudesse, né, fazer com que todos nós tivéssemos acesso a produtos, né, internacionais, mas também uma forma de proteção das nossas empresas, principalmente das pequenas, das médias empresas, que precisam sim de ajuda do governo para poder gerar emprego. Sempre lembrando que no Brasil, né, a cada 10 empregos gerados, 8 são gerados por micro e pequenas empresas. Se essas empresas não forem protegidas pelo Estado, não houver nenhum tipo de proteção a elas, elas fecham rapidamente, são as primeiras a falirem nas crises. Né? E aí está o resultado que a gente tem visto nos últimos anos. Né? Taxas de desemprego recorde, precarização do trabalho e por aí vai. Tá? Mas aí, isso aí é minha opinião. Tá? Tanto existem opiniões pró-liberalismo total, quanto existem opiniões pró-nacionalismo, né, protecionismo e coisa e tal, e aí cabe a vocês fazerem as leituras do material e tomarem as decisões de vocês, né, tomarem o que vocês acham melhor. Galera, já são 3h05, tá? Eu sei que como né, a gente agora não tem aula gravada nem nada, eu fico aqui tentando falar todo o material e coisa e tal, mas não vai dar, infelizmente, né? Aí está a importância de vocês terem acesso lá aos materiais que eu tenho colocado, tá, disponíveis. Leiam, em relação ao Brexit, eu coloquei uma reportagem da BBC muito legal, que são os impactos do Brexit em 8 perguntas. Leiam lá, é bem esclarecedor, tá? Eu recomendo. E também existem outros materiais lá que vocês podem ler. Tá? Bem, é isso. Peraí, só deixa eu ver se tem mais alguma pergunta importante aqui. Eu vi o Reino voltar. Sim, aí a Natália pergunta: eu vi que o Reino Unido pode voltar. Galera, Natália, só respondendo essa pergunta, existe hoje alguns políticos, como a vitória do Brexit foi muito apertada lá no referendo, né, existe ainda uma pressão interna de muitos políticos para de que a Inglaterra abandone o Brexit. Tá? Não, larga isso, foi café com leite, ou até mesmo de fazer um novo referendo, né, para tentar extrair uma opinião mais concreta da população. Então, existe sim, Natália, uma possibilidade de um abandono do Brexit, tá?
mas só o tempo vai dizer de verdade, tá? Galera, vocês têm outra aula agora, né? Não, não tem não, né? Então, aqui estou vendo a galera saindo aí, não sei se a galera está saindo por causa de questão de tempo, tá? Mas, de qualquer forma, gente, essas aulas vão estar, tá, gravadas lá no Moodle na próxima semana, tá bom, gente? Então, só isso, não tem mais como... Aqui está o Otávio, está falando sobre o golpe da Bolívia. Olha só, galera, é complicado falar de golpe, né? Porque, de certa forma, é complicado como falar, por exemplo, que a Dilma foi extraída de um golpe aqui no Brasil, tá? A gente tem o quê? A gente tem uma série de ações que, na prática, são constitucionais, tá? São constitucionais, elas estão relacionadas lá, estão escritas na Constituição, tá? E de certa forma, a oposição política se fez valer, né, dessas coisas que estão escritas para retirar esses governos. Então, a gente não pode materialmente chamar de golpe. A gente pode achar sacana, a gente pode dizer, mas não foi bem aí, os caras estavam, né, usaram as letras miúdas para poder, né, se fazer valer, mas na prática o que aconteceu foram, né, destituições constitucionais, legítimas, tá? Agora, o retorno do governo, né, um retorno à esquerda, tanto da Argentina quanto na Bolívia, né, talvez sinalize o quê? Talvez sinalize de que essa onda direitista que a América do Sul teve nos últimos anos, ela talvez esteja dando sinais de enfraquecimento, tá? Isso é natural, isso é normal, tá? Essa alternância de governo, alternância de poder é normal no sistema democrático. Agora, é claro que, como eu falei para vocês, na efervescente política da América do Sul, tá, nem sempre se respeita o mandato de todo mundo, né? Então a gente acaba tendo, né, atropelamentos em formas de impeachment, de instituições, até mesmo de golpes e coisa e tal, tá? Mas agora ainda está muito cedo para a gente entender, né, o que de fato é esse ressurgimento da esquerda, se é só um canto do cisne, né, seja só uma insatisfação com a crise do corona e coisa e tal, ou se de fato, né, as forças políticas estão rejeitando, né, essa ala mais à direita de política liberal e coisa e tal. Tá? Agora, a gente também não pode excluir da equação a crise econômica. A crise econômica, muito patrocinada pelo Covid, ela vai tender a gerar uma instabilidade política. E os governos que assumirem, tanto de direita quanto de esquerda, que não conseguirem lidar com essa crise, eles vão ter problemas, sim, de se sustentar no poder. Então, é bem provável que nos próximos anos a gente veja ainda algumas reviravoltas, né, no cenário político de todos os países da América do Sul, tanto, né, na Bolívia quanto até mesmo aqui no Brasil. Beleza, gente? Então é só isso hoje. Obrigado pela participação de vocês. Semana que vem a gente está junto de novo. Não esqueçam a data limite da entrega dos trabalhos. Show, gente. Valeu. Tchau, tchau.